Você pede, a IA entrega código pronto. Funciona, passa nos testes, vai para o PR. Mas será que aquela escolha cabe no seu sistema? Em sistemas críticos é aí que mora o problema. Aqui no IA com Substância, cada episódio dessa série é uma situação real de IA no desenvolvimento, analisada com critério técnico. Hoje, quando aceitar o código da IA e quando questionar. Para dar um pouco de contexto aqui, então, vamos imaginar um sistema de pagamentos que chamam a API externa e a gente precisa tratar aqui timeout e retry para evitar pagamento duplicado, porque pode acontecer do provedor efetivar o pagamento de fato e a resposta se perder no meio do caminho, e aí uma nova tentativa desse mesmo pagamento pode causar uma duplicação. Esse é um problema clássico de sistema crítico, né? No geral, o dev pede essa implementação para proteger, essa proteção aconteça, né, para a duplicação não ser efetivada, e a IA gera o código para isso e, no geral, a maioria não pensa duas vezes e coloca em produção. Vou mostrar aqui, então, o código que a IA quase sempre gera, né, para esse tipo de proteção. Ele funciona, né, mas a gente tem que ver onde ele cabe e onde ele não cabe, né? Olhando aqui para essa classe que foi gerada, a gente tem aqui um código típico contra a duplicação, utilizando o cache. Primeiro tem um try aqui para tentar verificar se aquela transação existe ou não, está sendo processada. Se existir, ele retorna. Se não existir, ele vai mandar para o gateway e vai fazer aqui um set colocando no cache para que da próxima vez essa chave já esteja aqui como sendo processada, tá? Então esse é um caso óbvio, né? E por que a IA acaba entregando esse tipo de código? Porque é a solução mais documentada na internet, no geral. A IA é treinada com esse tipo de conteúdo e aí ele acaba também entregando aqui esse tipo de solução. É uma solução que funciona, né? Mas o caso médio ele é diferente do caso do sistema crítico. Para o sistema crítico, isso daqui pode ser um problema, porque imagina se o cache cai, né, ou a janela de expiração termina antes do retry acontecer, ou se o provedor ele processou e se a resposta se perdeu por timeout. Então, aqui a gente tem que olhar que o cache ele é mais para uma situação de caso, né, fácil, né, tranquilo, do que para sistema crítico. O sistema crítico a gente tem que buscar outro tipo de solução, que é que eu vou mostrar um pouco mais na frente. Um ponto importante aqui é que alguns desses provedores, ou a maioria desses provedores modernos, ele tem mecanismo de idempotência nativo, então simplifica muito esse tipo de tratativa, né? Aqui a gente está imaginando um caso em que é um provedor que não tem esse tipo de tratativa e você tem que se preocupar internamente em fazer isso. Bom, aqui a IA escreveu o código, né? Mas saber pedir é saber dar contexto. É importante que a gente tenha isso na cabeça. E saber avaliar é entender as consequências daquela escolha. Isso daqui, para mim, é como você contratar um empreiteiro e saber avaliar a obra, né? Você contrata o empreiteiro lá, ele vai reformar, você pede, ele entrega, vai entregar bonito, pintado, instalado, tudo certo. Mas será que ele mexeu em fundação, né? A elétrica está segura, tem vazamento, tem goteira? Contratar é uma habilidade, avaliar é outra habilidade diferente, né? Saber só uma, certamente pode ser um problema no futuro. Na IA, com a IA é a mesma coisa, porque a IA acaba sendo o empreiteiro mais rápido do mundo, né? Você precisa, de fato, saber avaliar a obra que ela entrega, né, que a IA entrega. Para sistema simples, talvez não seja tanto problema, a resposta default vai funcionar, que é com cache, mas para sistema crítico aí depois ela vai cobrar o preço, porque o cliente reclama, pode ter prejuízo financeiro, problemas regulatórios, eventualmente você precisa fazer uma migração emergencial e isso pode custar caro num sistema que está rodando. Então isso pode ser um problema para você. Bom, então eu vou mostrar aqui como é que a gente pode resolver isso em sistema crítico, né? Primeiro a gente tem a classe aqui Payment Service. Nela a gente tem um primeiro momento aqui em que a gente vai tentar buscar uma base de dados, né? Aqui a gente utiliza um banco de dados para armazenar essa informação em disco, para se caso caia,
a gente consiga recuperar essa informação. E aí, se já existe, né, a gente vai fazer esse handle aqui, verificando que ele já existe, retornando esse payment result aqui, certo? Tem aqui um método aqui embaixo que faz essa tratativa. Se não existe, ele vai salvar, né, e depois vai enviar aqui para o gateway fazer o pagamento. Se dá algum problema, ele marca aqui também, caso haja esse problema. Tá? Então aqui a gente tem essa classe Payment Service que faz toda essa tratativa para fazer com que isso seja armazenado em banco de dados, né? A gente tem também aqui a Payment Intention, que nela a gente tem os status do pagamento, se está pendente, se está confirmado ou se falhou. Aqui você garante auditoria, uma série de outras coisas, de reconciliação posterior, coisas que com o cash fica muito mais difícil de você conseguir fazer isso, né? Quando você olha para cá, assim, é um código que dá mais trabalho? Sim, dá mais trabalho, mas tem mais cenários cobertos, né? E essa crítica, né, se é complicado demais, ela é legítima, mas para sistemas simples não é necessário, o cache vai resolver, mas sistemas críticos a gente precisa ter um pouco mais de cuidado com isso para não ter problema com esse tipo de situação, né? Sistemas financeiros aqui, você pode ter prejuízos, então você precisa ter essa proteção. E aí até porque assim, a pergunta não é, no geral, qual é a melhor, né? Qual é o que cabe melhor no seu contexto, né? Assim, se eu vou utilizar o cache, eu vou persistir. O que é que o seu sistema vai exigir lá de alguns pontos, né? E para a gente tentar decidir aqui como é que esse contexto, né? Porque esse contexto quem tem é o time, não a IA. E aí tenho aqui alguns pontos. O primeiro é criticidade. A duplicidade gera, quando ela gera, né? Qual o prejuízo que tem com isso? Custa centavos ou milhares de reais, né? O provedor oferece ter potência confiável, talvez o provedor A não tenha e você tem que fazer isso, né? Conciliação, existe um processo D+1 que pega a duplicidade ou não? O reprocesso, o sistema permite reprocessamento manual? E a tolerância, bloquear o pagamento legítimo é pior do que duplicar? São coisas que você tem que analisar, né? Porque o que a IA vai entregar no geral é o default, sem contexto. E você precisa colocar esse contexto lá junto com o time para fazer com que aí sim a IA entregue um código que seja mais confiável e mais próximo daquilo de contexto que você tem. Esse ponto de ter o contexto ele é importante porque, no geral, quem tem esse contexto é o time. E essa diferença entre saber usar e saber avaliar aquilo que foi gerado vai trazer ganho significativo quando tem a IA junto mais a avaliação humana para sistemas críticos, né? E quando você não tem essa avaliação, o que vai acabar gerando, quando você tem só a IA gerando ali o código, acaba sendo dívida técnica. Para sistema crítico isso é um problema. Sistemas mais simples, ele tolera muito mais isso, então não seria um problema tão grande, mas para sistemas no mercado financeiro, coisas assim ligadas à saúde e tal, acaba sendo um problema. E eu acredito que o Dev Senior não é o que não usa a IA. A IA está aí, é interessante que se use. Então o Dev Senior é aquele que sabe avaliar o que ela gera e sabe o contexto para saber se faz sentido ou não aquilo que está sendo gerado. O time que não desenvolve essa habilidade, ele mostra sinais, e esses sinais, quando você percebe, é quando acaba quebrando aquilo que está em produção, né? E em sistemas críticos isso pode significar prejuízo, uma série de problemas regulatórios, inclusive. No próximo, quando a IA acerta o código, mas erra o teste. Se esse tipo de análise faz sentido para você, se inscreve e acompanha a série. Aqui no IA com Substância, a gente fala de IA com menos hype e mais substância. Até o próximo.